Você que tem a sua Bíblia, glória a Jesus. Abra conosco, 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15, 16 e 17. 1 João 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podeis vos assentar? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o tema dessa noite é: não ame o sistema do mundo. O apóstolo João, ele dá uma alerta para nós. Ele dá uma advertência para nós: não ameis o mundo. Mas que tipo de mundo João está falando? Há 3 significados da palavra mundo no Novo Testamento. O primeiro significado é o mundo físico, o universo. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas. O universo foi criado por Deus. Então, o mundo físico, o universo foi criado por Deus. Deus criou o sol, Deus criou as estrelas, Deus criou a lua. Então, o universo foi criado por Deus. Então, esse é o mundo físico. O segundo significado é o mundo humano, a humanidade. Deus criou a humanidade. Deus criou a mim, Deus criou a você. Então, o mundo humano, a humanidade que Deus criou. E o terceiro mundo é o mundo sistema. Talvez você fale assim: o que é isso, irmã? Mundo sistema. É o curso do mundo, é o sistema do mundo. João nos exorta a não amarmos o sistema do mundo, porque o que ele diz ali no versículo, que aquele que ama o mundo sistema, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. É o Senhor falando para nós. Se nós amarmos o sistema do mundo, o amor dele não estará em nós. Porque não tem como servirmos a Deus, não tem como falar que amamos a Deus e amarmos o sistema do mundo. O sistema do mundo, o curso do mundo, são as coisas que são contrárias à vontade de Deus. O mundo sistema é o mundo que João fala para não amarmos. Nós vamos lá em Atos 17, 24, onde fala sobre o mundo físico. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, esse é o versículo que fala sobre o mundo físico. Vamos agora para o mundo humano. Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, esse é o texto que fala sobre o mundo humano.
E também João 3,16, né? Aonde o Senhor fala para nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o mundo humano que Deus criou. Deus criou a mim, Deus criou a você. Deus usou as suas próprias mãos para nos criar. Então esse é o mundo humano. É o mundo criado por Deus. Irmãos, nós temos que amar o mundo com o sinônimo da natureza. A natureza foi criada por Deus. Quando nós olhamos uma flor, ali nós vemos a mão de Deus. Quando nós olhamos uma árvore de fruto, ali nós vemos a mão de Deus. As árvores, os campos, as florestas, essa é a natureza que foi criada por Deus. Então este mundo, natureza, esse sim nós devemos amar, porque ele é criação do nosso Deus. E a natureza o Senhor criou para nos beneficiar como sua criação. Nós temos que amar o mundo com o sinônimo de pessoas, porque Deus, na sua palavra, os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, e o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então esse mundo, com o sinônimo de pessoas, esse também nós temos que amar. Mas o mundo, com o sinônimo de sistema, nós não podemos amar. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós vamos ver lá em Tiago 4,4, o que o Senhor fala a respeito de termos a amizade com o mundo. Aleluia. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está aí, irmãos, a palavra do Senhor. Aquele que quiser ser amigo do mundo, ele se tornará inimigo de Deus. Isso é palavra do Senhor, não é nós que estamos falando, está registrado na palavra do Senhor, porque não tem como falarmos que amamos a Deus, mas amarmos também o mundo. Não tem como, mas infelizmente tem pessoas que falam que amam a Deus, mas ele ama também o mundo, ele ama o sistema do mundo. Porque o sistema do mundo está nas mãos de Satanás. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, né? Lá em 1 João 5,19. Olha o que o Senhor diz sobre o mundo. O mundo, sistema. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O que quer dizer jaz no maligno? É porque o sistema do mundo, o curso do mundo, ele é comandado por Satanás. Porque o curso do mundo, o sistema do mundo, ele vai agir contrário ao que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela traz ali para nós os ensinamentos de conduta, de postura. A postura que tem que ter um servo de Deus. Mas tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas querem continuar também servir no sistema do mundo. O próprio Senhor Jesus, lá em João 12:31, o Senhor Jesus, ele chamou Satanás de príncipe deste mundo.
Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Porque, irmão, por trás do sistema do mundo, há a atuação de Satanás. Porque o mundo está envolto em todas as coisas que o Senhor abomina, que o Senhor condena. E muitas são as pessoas que estão seguindo, o curso do mundo, que estão seguindo o sistema do mundo. E por consequência, perderá o direito de ser amado pelo Pai. Porque o Senhor, Ele não compactua com o erro. Ele não compactua com a imoralidade. Ele não aceita coisas profanas. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Então não pode misturar o santo com o profano. Porque o Senhor não aceita. Ou você serve a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, ou você segue o sistema do mundo e fica desprovido do amor de Deus. Por isso, irmãos, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Quem ama o mundo, segue o sistema do mundo. O sistema do mundo, ele odeia Cristo. O sistema do mundo não aceita Cristo. O curso do mundo não aceita. E por conseguinte, ele odeia a mim e a você. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Então o mundo nos odeia. Que o Senhor fala na sua palavra, que o mundo odiou ele primeiro. E o mundo agora nos odeia também. Quando você verdadeiramente recebe o Senhor Jesus na sua vida, é preciso você fazer a diferença. Porque não adianta você dizer que é de Cristo e a sua vida continua a mesma coisa. Você continua fazendo tudo que fazia no passado. Não adianta. Porque você pode enganar o homem. Eu posso enganar o homem. Mas o nosso Pai poderoso, ninguém engana. Porque Ele conhece aqui, Ele conhece o coração. E a palavra dele, ele diz que a intenção do coração, somente o Senhor conhece. Porque nós conhecemos por fora, mas aqui, só Ele que conhece. Só Ele tem conhecimento da intenção do coração. Como Ele diz na sua palavra, com a intenção do coração, só Ele conhece. Só o nosso Deus conhece. Aleluias. O sistema do mundo não é o nosso habitat natural. Não é o habitat natural do cristão. O sistema do mundo não é o nosso habitat. O mundo não é o nosso habitat natural. Lá em Filipenses 3:20 fala sobre isso. Esse mundo aqui nós estamos de passagem, nós estamos aqui para adorar, para servir ao Senhor, nós estamos aguardando, porque Ele foi para o Pai e Ele prometeu que voltaria para nos buscar. E o que estamos fazendo aqui nessa noite é a preparação para o grande dia, a qual nós estamos aguardando, que é o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, mas para ter direito de morar com Ele na glória, nós precisamos estar longe do sistema do mundo. Aleluias. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluias, porque o Senhor voltará para nos buscar. É promessa do Senhor nos buscar, mas é preciso nos prepararmos, é preciso estarmos no centro da vontade do Senhor, é preciso andar de acordo com a palavra, porque só assim teremos o direito de, quando as trombetas soarem, nós irmos ao encontro do nosso Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Vivemos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Nós vivemos no mundo, que é uma coisa natural. Somos humanos, vivemos no mundo. Mas o mundo, ele não pode estar em nós. Nós não podemos ter nada em nós do sistema do mundo.
Nós temos que estar distante, nós temos que estar em Cristo Jesus, nós temos que estar na palavra, nós temos que estar na direção do Espírito Santo, porque o cristão, se ele tiver algo lá de fora, tem alguma coisa errada, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ele fala para nós: sede santo como eu sou santo. Santo é separado. Nós somos separados do mundo, nós somos separados do pecado, nós somos separados das malícias, das maldades deste mundo, para assim podermos ter direito à vida eterna. Nós damos um exemplo, né? E quando eu estava preparando a mensagem, isso veio à minha mente, o Senhor trouxe. Todos conhecem uma canoa, né? A canoa, você não consegue remá-la na terra. Você tem que colocar a canoa dentro da água, para você conseguir remar a canoa. A canoa está na água, mas a água não pode estar na canoa, porque se a água entrar na canoa, o que vai acontecer? Ela vai afundar. Assim somos nós. Se nós tivermos algo do mundo, algo do sistema do mundo em nós, fatalmente nós afundaremos, fatalmente nós perderemos a direção e perderemos o direito de sermos amados por Deus. Quero repetir novamente, não sou eu que estou falando isso, é a palavra, é o nosso Deus quem diz que quem ama o mundo, o amor dele não está nesta pessoa. Essa pessoa não é amada por Deus. O Senhor é bem claro na sua palavra. A palavra de Deus, ela é bem clara para que nós possamos entender de que forma nós temos que conduzir a nossa vida, né, irmãos? Nós temos que fazer a diferença, sabe por quê? Lá fora, o ímpio olha para nós. E a primeira coisa que ele fala, quando ele vê algo de errado, que não condiz com a nossa condição de cristão, a primeira coisa, essa semana passada eu ouvi 2 pessoas falar, porque uma certa pessoa fez algo que assim, não deu um testemunho de servo. Então essa pessoa falou para mim: o que vai fazer na igreja? Por isso que eu não vou, por isso que eu fico do jeito que eu estou, que pelo menos eu não estou na igreja. Imagine, irmão, um servo de Deus ouvir alguém falar isso sobre ele. Eu não vou na igreja porque essa pessoa vai, olha como que ele procede. Então, irmãos, as pessoas fora ficam de olho em nós. Ao menor deslize, a primeira coisa que a pessoa fala: não é crente, vai para a igreja, carrega a Bíblia, olha lá. Então nós temos, irmãos, que fazer a diferença. Nós temos que mostrar com a nossa postura, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de andar, com o nosso jeito de cuidar das pessoas. Nós temos que demonstrar o amor de Deus. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela não tem empatia pelo seu próximo, ela não tem amor pelo seu próximo, ela não cede 1 milímetro sequer em favor de alguém. É só ele e ele. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Glória a Jesus. E agora nós vamos falar sobre as armadilhas do sistema do mundo. A primeira armadilha: a consciência da carne. É uma das armadilhas do sistema para envolver a pessoa que está lá fora. A consciência da carne. O que é concupiscência? É um desejo forte, é um desejo incontrolável, é um desejo que a pessoa não consegue se conter para satisfazer esse desejo. Aí vem o pecado, aí vem os vícios, a prostituição, né? Aí vem os pecados, os prazeres físicos, aí vem todas as coisas que o Senhor abomina na sua palavra. Os pecados que a pessoa comete, né, contra o seu corpo. E nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós não podemos violar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como tal, ele tem que ser bem cuidado.
E tem que ser bem cuidado. Nós não podemos cometer pecados através da consciência da carne, porque senão nós estaremos, pecando contra o Senhor, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele é santo. Ele é santo, e como tal, nosso corpo tem que ser santo também. Nós não podemos injetar em nosso corpo algo que é imoral, algo que é sujo. Então nós temos que manter o nosso corpo, irmão, bem cuidado, para que o Espírito Santo habite nele, continue habitando nele, amém? A segunda armadilha, a concupiscência dos olhos. É uma tentação de fora para dentro. É um desejo de tudo que vê, a pessoa quer. A pessoa é atraída pelos olhos e tudo que ele vê, ele deseja aquilo que ele vê, mesmo que seja proibido, mesmo que não pode. Ele deseja algo ou alguém, mesmo que seja proibido, mesmo que seja contrário à palavra de Deus, a pessoa que é dominado pelos olhos, ele não se contém. É um desejo incontrolável de obter algo que não pode. Os olhos, irmãos, nos levam a tentar de várias maneiras, inutilmente, procurar em coisas e em pessoas, a preencher um vazio, porque muitas pessoas têm um vazio dentro de si, então ela procura às vezes no álcool, na droga, na prostituição, procura em várias coisas preencher este vazio, mas este vazio, ele tem o tamanho certo de Deus. É só Deus que preenche este vazio que a pessoa tem na sua vida. Então ele procura de várias maneiras preencher este vazio, mas nós sabemos que não consegue. Não consegue por quê? Porque este vazio é só Deus que preenche. Não tem como preencher com outra coisa este vazio. Glória a Jesus. Os olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo, E a janela da nossa alma. E pelos nossos olhos é que vem o desejo. Porque nós olhamos algo, imediatamente vem o desejo. E aí o que acontece? Às vezes é um desejo proibido, mas a pessoa vai e faz, vai e toca, aí gera o pecado. Aí gera uma consequência terrível, porque às vezes atraído pelos olhos, a pessoa toca em algo que não pode tocar, ou a pessoa faz algo que não devia fazer, algo que é proibido, e isso aí não traz só consequência para ele, traz consequência para quem está à sua volta, às vezes o esposo, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, traz consequência para quem está em volta. Às vezes traz consequência até mesmo para dentro da igreja, para o ministério que você faz parte, se você não buscar em Deus o fortalecimento. Porque nós temos que buscar em Deus, irmãos, o fortalecimento. Porque o diabo, ele arma as armadilhas. Nós temos que buscar em Deus o fortalecimento para não cairmos. Para não cairmos nas armadilhas que Satanás arma. Porque se nós estivermos revestidos na graça de Deus, assim nós venceremos. Nós damos um exemplo de Eva, Eva caiu por quê? Os olhos. Eva deu ouvido à serpente, Eva olhou a árvore, achou atraente aquele fruto, e ela se esqueceu que aquele fruto era proibido, porque Deus havia ordenado, não toque e não coma. Mas Eva foi atraída pela concupiscência dos olhos, e ela pegou o fruto
e comeu. E todos nós conhecemos a história, né? Deu para o seu marido e nós conhecemos, né, a consequência que isso foi para Adão e para Eva. E através disso aí, o pecado entrou na humanidade. Nós temos também Ló. Ló também, quando estava junto com Abraão, né, os seus pastores começaram a se desentender, os pastores dos gados, então eles resolveram se separar. E então eles foram para um determinado lugar e Abraão falou para Ló: você olha a terra e escolhe. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, você vai para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. E Ló, quando levantou os seus olhos, ele olhou para as campinas. Ele viu aquelas campinas verdinhas, né? Então ele optou ir para as campinas para o lado de Sodoma. E nós conhecemos também, né, o que isso provocou em Ló, que depois o Senhor destruiu, né, tirou eles de lá e deu uma ordenança que não olhassem para trás. E a mulher de Ló, atraída pelos olhos, pelas riquezas que tinha deixado lá em Sodoma, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Essa foi a consequência de Ló quando foi atraído pelos olhos. Nós vemos também Acã. Acã, quando ele viu a capa babilônica, né, ele não se conteve. Ele foi atraído pela capa. E isso aí arruinou Acã. Quando ele tomou posse daquela capa, ele arruinou a sua vida. Nós vemos também, né, Davi. Davi também foi atraído pelos olhos, quando ele viu Batseba tomando banho, que ele olhou, ele foi atraído pelos olhos, e ele desejou tê-la como mulher. E aí nós sabemos também qual foi a consequência dessa olhada de Davi. E nós sabemos a história, o que ocorreu após isso aí na casa de Davi. Né, quando o profeta falou para ele que a espada não sairia da sua casa. E nós sabemos, todos nós conhecemos a história de Davi, né? Qual foi a consequência dele ter se deixado levar por aquilo que os seus olhos viram, que foi, né, Batseba lá se banhando no rio, e ele foi atraído por isso e adulterou. E esse adultério trouxe grandes consequências, terríveis consequências na sua família, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos olhos, muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o que olhamos. Nós temos que tomar cuidado para não sermos atraídos, não sermos levados pelo que os nossos olhos veem. Porque é muito perigoso. Há uma consequência muito grande, né, irmão? Em terceiro lugar, a soberba da vida. A soberba da vida é aquela pessoa que ela tece elogios a ela mesma. A pessoa que tem a soberba da vida, ela é aquela pessoa que gosta de luzes, gosta de aplausos, gosta de atenção. É aquela pessoa que gosta de estar em evidência. Ele acha que tudo gira em torno dele. É algo também, irmãos, que prejudica muito, muito. Porque a pessoa que tem a soberba da vida, ela acha que é ela que sabe, é ela que faz. Se ela não estiver, não acontece. Se ela não fizer, não sai. É só ela, é só ela, é só ela. Ela não tem olhos para ninguém mais. É só ela que tem que estar em evidência. É só ela que tem que estar à frente. Ela gosta de brilhar, né, de chamar a atenção. A pessoa que que tem essa característica da soberba da vida, ela gosta de chamar a atenção.
Ela gosta de chamar a atenção para si. Se houver outras pessoas, mas ela faz de tudo para que a atenção seja voltada para ela, unicamente para ela, para mais ninguém. Então é isso que a soberba da vida provoca na pessoa e faz também, né, irmão? Um estrago muito grande na vida da pessoa, porque a pessoa acaba se tornando, né, antipatizada, né? A pessoa começa assim a ser até mal falada, porque a pessoa olha e fala, e aquela pessoa lá é assim, por causa da postura da pessoa. Porque nós temos que ter humildade, irmãos. O nosso Jesus era humilde. O nosso Jesus, ele não tinha grandeza, era humilde, era simples, e assim que nós, como servos do Senhor, temos que ser. Nós não temos que ter nariz empinado, nós não temos que achar que nós somos melhores que os outros. Eu sei mais, eu faço melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu oro melhor, mas infelizmente dentro das igrejas estão cheias de pessoas assim. Até mesmo em cima do altar, há pessoas que acham que é só ele que sabe pregar, é só ele que sabe falar, é só ele que sabe orar. Às vezes, né, tem aquele irmãozinho lá mais simplesinho, que às vezes não sabe nem pronunciar as palavras corretamente, mas está cheio da unção de Deus. Às vezes aquele que sabe falar bonito, sabe falar palavras bonitas, bem posicionadas, bem colocadas, mas está vazio da unção de Deus. Então não é beleza. Muitas pessoas são atraídas por beleza física, né? Porque às vezes a gente tem experiência que às vezes se você for num determinado lugar, numa loja, num lugar, então se você estiver mais simples, às vezes os atendentes nem faz conta de você, mas se entrar ali uma pessoa de terno, de gravata, ou uma pessoa bem vestida, uma senhora bem arrumada, imediatamente um tropeça no outro para ir atender. E às vezes aquele que está bem aparentado pela roupa, às vezes entra, sai, olha, pede para descer tudo, não leva nada. Às vezes aquele simplesinho, ele ia fazer uma boa compra e aquele atendente perde, né, aquele cliente por falta, vamos dizer assim, de educação mesmo. Porque se você trabalha num comércio, aquela pessoa que chegar, seja simples, seja mais arrumado, você tem que atender da mesma forma. Da mesma forma. Não importa se ele é simples, se está de chinelo ou se está até descalço. Mas ele tem que ter o mesmo atendimento que aquele que está de salto, que está de terno vai ter. Porque é assim que o Senhor ensina. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser simples. Simples como Ele é, humilde como Ele é. Porque o Senhor é humilde, Ele é simples. Ele tem empatia pelas pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Nunca fez e nunca fará. Porque se Ele fizesse acepção de pessoas, quando Ele foi morrer na cruz, Ele teria escolhido. Eu vou morrer, essa turma aqui, eu vou morrer. Aquela turma lá, eu não vou. Mas o Senhor morreu por todos. Ele levou o pecado de todos nós. Ele não levou o pecado de A, B e C. Ele levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam sobre Ele. E a palavra diz, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o seu nome, Senhor. E nós temos que ter consciência, irmãos, que o mundo e as suas consciências vai passar. Tudo isso vai passar. E só vai permanecer aquele que está em Deus. Só vai permanecer que ele está na presença de Deus, porque as demais coisas vão passar. Porque quando o Senhor nos chamar,
ou seja, no arrebatamento, para irmos juntos, ou seja, individual, porque não sabemos, estamos aqui hoje, não sabemos se amanhã estaremos, só o nosso Deus sabe, só o nosso Deus sabe, mas que nós estejamos preparados, e quando formos, tudo isso vai ficar aqui. A pessoa fica pegada a coisa material, ao meu carro, a minha casa, a minha fazenda, o meu emprego, o meu dinheiro no banco, tudo isso vai ficar aqui, irmãos. E glória a Deus que vai ficar, porque o importante é nós irmos. As demais coisas podem ficar, porque não vai levar nada disso, porque a palavra diz que carne e sangue não entra nos céus, que vai entrar lá, que vai voltar para o Senhor, que tem que estar bem cuidado, bem preparado, bem ornamentado, é aquilo que veio do Senhor, que é a nossa alma, e nós temos que trabalhar para que ela volte para o Senhor Jesus, da onde ela veio. Aleluias. E para nós encerrarmos, João 3,17. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, universo, não para que julgasse o mundo, humanidade, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele enviou seu Filho ao mundo sistema. Ele enviou seu Filho ao mundo universo que ele criou. Não para julgar o mundo sistema, mas que o mundo, humanidade, fosse salvo por ele. Porque é por isso que o Senhor veio, irmão. O Senhor veio nos religar a Deus. Porque com o pecado de Adão e Eva, a humanidade se afastou. O pecado entrou na humanidade. Mas o Senhor veio, se fez homem, habitou entre nós. E foi aquela cruz. Ele se deu naquela cruz por nós. E nós precisamos, irmãos, estar atentos. Porque agora, mais do que nunca, Satanás tem armado as ciladas. E nós temos visto tantas pessoas caírem. Infelizmente, nós falamos isso com tristeza. Pessoas que Deus ungiu, Deus separou, Deus chamou, mas por um descuido, Satanás armou a cilada. E infelizmente, as pessoas estão caindo. E nós temos que orar, irmãos. Orar, como o pastor Daniel pregou, sermos fervorosos no Espírito. Não podemos brincar, não podemos descuidar, porque o menor descuido pode ser fatal na nossa vida espiritual. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que olhar somente para Jesus, que é o nosso alvo. Nós estamos aqui, é por Ele, é por causa dEle. E tudo que fazemos é para Ele, é por Ele. Porque Ele merece, porque tudo que Ele fez por nós, como eu sempre falo, um amor incondicional, um amor que foi mais forte que a morte, porque Jesus sofreu. E nós temos assim uma vaga ideia do que Ele passou, mas Ele sofreu muito mais do que nós podemos imaginar. Nós podemos imaginar que Jesus sofreu muito, porque aquela cruz, quem merecia estar lá era eu e você. Mas Ele veio e foi em nosso lugar, para nos religar a Deus, para nos dar novamente a oportunidade de salvação. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas estão rejeitando. E o que leva a pessoa para o inferno não é o pecado, é a rejeição. Quando a pessoa rejeita Deus, que prefere o mundo, prefere o sistema do mundo do que Jesus. Às vezes a gente tem experiência, irmã. A gente fala de Jesus para a pessoa, a gente vê o pouco caso,
A gente vê a indiferença estampada no rosto da pessoa. Que você está falando, a pessoa fica te olhando assim, sabe, com aquela cara assim. Como diz assim, você está enchendo o saco falando isso. Mas é nosso dever como servo de Deus, é falar a palavra de Deus. Assim como alguém falou para nós, e hoje nós estamos aqui, nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que falar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós temos que falar dos livramentos que o Senhor nos deu, de tudo que o Senhor fez por nós, nós temos que falar. Mesmo que a pessoa não dê importância na hora, mas você tem consciência que você falou. Principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Como o pastor falou domingo, não desista de orar pela sua família. Não podemos desistir, irmãos. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, vamos lutar pela nossa família. Vamos lutar pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Não desista, não desanime, mesmo que a situação te pareça contrária, porque muitas vezes é assim, né, irmão? A gente vem aqui, igual o culto de sexta-feira, você vem com a sua cartela, apresenta a Deus, e às vezes quando você chega lá na sua casa, a situação parece que piorou, parece que está ao contrário do que você está buscando, mas não desanime. Continue caminhando, continue clamando, continue buscando, porque a vitória vai chegar. Porque é a promessa do Senhor, Ele nos garantiu a vitória. E se nós crermos, se nós continuarmos buscando, se nós acreditarmos que Ele é o Deus do impossível, porque Ele transforma qualquer situação. Como eu já contei aqui meu depoimento, o que aconteceu, o que eu passei, e ainda passamos algumas coisas que nos aborrece, que nos chateia, mas nós não desistimos de orar. Toda sexta-feira nós estamos aqui com a nossa cartela, representando a nossa família, os nossos familiares, e nós sabemos que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, porque enquanto estamos aqui, irmã, adorando a Deus, Deus está cuidando lá. Enquanto nós estamos aqui, como estamos agora, ouvindo a palavra de Deus, Deus está cuidando lá. Aquela situação que você deixou lá com seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, Deus está cuidando lá. Porque nós não podemos fazer, mas o Todo-Poderoso pode. Ele é o Deus que muda a história. Ele é Deus que escreve uma nova história, um novo tempo. Ele que transforma, Ele que liberta. Então, irmãos, vamos continuar. E vamos ter atenção, irmãos. Porque quando essa palavra me chamou muita atenção, quando eu pedi ao Senhor a direção do que falar. E Deus ministrou o meu coração. Você vai falar sobre o amor ao mundo. O perigo de amar o mundo. Não o mundo, universo, não o mundo, humanidade, não o mundo, natureza. Não, isso foi criado por Deus. Isso nós temos que amar. Nós não podemos amar de forma alguma e nem compactuar e nem concordar com o mundo sistema, com o sistema que rege o mundo, porque por trás desse sistema está Satanás, e ele está fazendo tudo para derrubar aquele que está, e a palavra fala para nós orarmos para não cairmos, hein? Então nós temos que orar sem cessar, para que nós possamos nos preparar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que ainda precisamos mudar. Porque nós precisamos de libertação todos os dias. Quer dizer, a pessoa fala assim, eu já sou batizada, eu já oro, eu já canto, eu já prego, não preciso de libertação. Precisamos sim, irmãos, porque pecamos todos os dias. Então, todos os dias nós temos que nos consertar com o Senhor. Ao final de cada dia, nós precisamos nos consertar com o Senhor. Porque às vezes, nos transcorrer de dia, falamos algo que desagradou, que entristeceu o Senhor, que entristeceu o Espírito Santo. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos liberte daquilo que ainda
tem nos atrapalhado de ter uma comunhão mais íntima com Deus. E não deixa de orar, né? Tem o seu tempo lá na sua casa, né? O seu cantinho, o seu lugarzinho de buscar a Deus, né? Lá no seu cantinho, lá, busca Deus, né? Se o Senhor te despertar na madrugada, levante, vai lá para o seu cantinho, dobra o seu joelho, né? Porque a palavra de Deus, Ele fala que quem busca, Ele nas madrugadas o encontrará, né? Então, se Deus te despertar no transcorrer da noite, levanta, mesmo que você esteja cansado, mesmo que a cama esteja boa, mas levanta, vai lá para o seu cantinho, porque Deus quer falar com você. Porque às vezes nós só falamos com Deus. Quando o Senhor quer falar conosco, aí nós levantamos um amém e vamos embora. Nós precisamos falar com o Senhor e parar também para ouvir Ele falar. Porque o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos orienta, né? Ele nos orienta, Ele nos mostra aquilo que precisa mudar, aonde nós precisamos mudar. O Senhor nos mostra. Não precisa ninguém mostrar. Não precisa ninguém falar, você fez isso, você fez aquilo. Não. O próprio Senhor, o Espírito Santo, Ele testifica conosco que aquele ato, aquela palavra, aquela atitude foi errada. E Ele testifica, você precisa se consertar. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Que eu procurei passar da melhor forma possível. Porque quando a gente está preparando a mensagem, o Senhor, né? Eu até não sou, né, de fazer anotações. Mas eu fui anotando aquilo que o Senhor foi ministrando no transcorrer de toda essa semana. Né? O Senhor foi ministrando, então eu anotei algumas coisas, né? Daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Porque a gente não vem de qualquer maneira, né, irmão? A gente não sobe aqui de qualquer maneira. Porque se nós subirmos de qualquer maneira, nós vamos descer frustrados e a igreja também se frustrará. Então, para subir aqui, para falar, primeiro tem que ter o temor a Deus. Né? Porque a gente não pode subir aqui achando, eu sei, eu faço, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Não. Nós só falamos aquilo que o Espírito Santo nos autoriza a falar. Amém, irmãos? Quando nós nos colocamos na disposição dele, né? Mas tem muitas pessoas por aí que abandonaram isso aqui e criaram a sua própria doutrina. Sobe no altar e fala o que ele quer, o que ele acha que está certo, o que ele quer que a igreja escute. E não é assim. Nós temos que falar da palavra de Deus. Porque Ele deixou a palavra para ser seguida. Ele deixou as orientações. Amém, irmãos? Convido você a se colocar de pé, né? Você se colocar na posição diante do Senhor. Você fale com o Senhor nessa noite. Você peça ao Senhor que te fortaleça. E que nada do mundo sistema esteja na sua vida, nunca esteja na sua vida, mas que somente a unção do Espírito Santo venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família, e peça que Ele te encha do Espírito Santo nessa noite, porque é o Espírito Santo que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos dá força para prosseguirmos, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Amém? Você quiser orar sentado, ore. Se quiser se ajoelhar, se quiser orar em pé, você se coloque da maneira que você quiser na presença de Deus. O importante é que você fale com Deus. Não fique com seus lábios fechados. Aqui é o momento de você falar com Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui, Senhor, compartilhando com a tua igreja acerca da tua palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, venha nessa noite sobre as nossas vidas. Senhor, nos encha com teu Espírito Santo. Senhor, venha nos dar discernimento. Senhor, venha nos dar sabedoria.
que possamos, Senhor, andar segundo a Tua palavra, que podamos andar, Senhor, direcionados pelo Teu Espírito Santo, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Orienta-nos, Senhor, a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crescer a cada dia na graça, no conhecimento da Tua palavra, que o Senhor revele a nós, Senhor, o mais profundo da Tua palavra. Senhor, nos enche com Teu Espírito Santo nessa noite. Derrama, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito. Senhor, unge o Teu filho, unge a Tua filha nesta noite. Pai, que vieram aqui porque querem mais de Ti, Senhor. Querem mais da Tua presença. Espírito Santo, passeia em nosso meio nesta noite. Passeia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo nas nossas vidas. Tu és bem-vindo em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos olhar tão somente para Ti, que é o autor, o consumador da nossa fé. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo. Nos prepara para o arrebatamento. Nos prepara, Senhor, para o arrebatamento. Estamos aqui, Senhor, porque queremos mais de Ti. Queremos ser preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos na nossa caminhada. Muitas vezes, Senhor, não é fácil. Muitas vezes, Senhor, nos entristecemos com situações, mas o Senhor é o nosso consolo, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que nos dá força para prosseguirmos, mesmo que tudo em volta diz que não, mas nós continuamos crendo que sim, porque é garantia do Senhor. O Senhor nos garantiu a vitória. Oh, aleluia!